hoje eu tô com um convidado de honra, Paulinho Libonati. Um amigo, um parceiro de negócios, um cara que tem uma energia surreal. E aí, Paulinho, como é que tu tá hoje? Tô bem demais, tá louco? Um prazer, uma honra estar aqui com você, participando desse projeto incrível, embrionário que tá nascendo. E você é uma pessoa que faz o que tem que ser feito e, literalmente, a Highcast é um projeto que eu tenho certeza absoluta que já nasceu com o sucesso absoluto. Paulinho, uma coisa que eu admiro muito em você é a sua energia. Eu adoro. É sério. Hoje ele me ligou de manhã e eu já lancei essa pra ele. Falei, cara, Paulinho, na boa, posso te ligar todo dia? Só pra falar assim, e aí, Rai, como é que tá? Como é que foi isso? Você sempre foi assim, foi natural? Como surgiu esse Paulinho? Eu preciso honrar aqui, primeiro, a história da minha família, porque isso veio da minha mãe. Meu pai é um pouco mais... Ele gosta de brincadeira, mas ele é um pouco mais sério na hora de falar com as outras pessoas, né? Embora ele tenha uma energia pra cima, a minha mãe é de uma energia sobrenatural. Ela sempre foi assim. E essa foi o meu maior desafio, né? Porque em determinados momentos eu falava, cara, eu sou a mais, né? Quando eu tava no teatro, eu era de boa, porque no teatro cabe o a mais. Todo mundo é meio Agora, doidinho. quando eu fiz direito... Ai. Aí era um pouco mais... Fora da caixa. eu era um pouco mais... Não era ruim. Não. Principalmente pro network. Porque como todas as pessoas no direito eram assim, eu me destacava. Só que se destacar, às vezes, não é pro bom caminho. Tem uma frase, né? Prego que se destaca, toma martelada. Pro bom e pro ruim. Às vezes essa frase a gente nem tem que usar tanto. Porque às vezes trava aí e você vai achar que não pode deixar o seu brilho aparecer. Não é mesmo? É essência. Assim, eu sempre falo que nós estamos em constante busca pela evolução. E o que é essa constante busca pela evolução que eu sempre tô, né? Eu criei uma mentoria, um projeto, um movimento, Insert Next Level, na busca do seu próximo nível. E o que é isso? Você identificar, né? Se encontrar, se valorizar e prosperar. Uau. Se encontrar, não saber onde eu tô. Descobrir. Descobrir onde eu tô, eu vou me valorizar. Me valorizei, eu vou começar a prosperar. Lembrando que prosperidade... É crescimento. Crescimento. Estado permanente de crescimento. Sim. As pessoas confundem, né, a prosperidade com a entrada de recursos. A entrada de recursos, na verdade, é você colher os frutos da sua prosperidade, que aí já é o próximo passo, não é isso? Adoro. Eu amo conversar com pessoas inteligentes por causa disso. Você vai e a conversa flui. E eu gosto disso principalmente num podcast, né? Onde você pode aqui ter um pouco mais de liberdade, né? A gente estava até falando um pouco disso e cabe literalmente dentro do que a gente estava falando. Porque o comportamento, né? Vocês falaram de network, aí eu assisti seu outro podcast, estava incrível, inclusive, parabéns aí. Foi com a Dani Rocha, estava maravilhoso. E eu vi vocês falando um pouco de network. E essa é uma E você é o cara do network. Quem quer aprender network é com ele. Essa é uma ele das usa minhas linguagens do amor. Pra quem não conhece, é outro tema importantíssimo. Sim. Ele aplica no network. Ele vai falar um pouco sobre isso hoje. Ele não sai daqui sem passar uns códigos desses pra vocês. Pode ter certeza que eu vou ficar aqui com ele. Eu gosto muito disso, que é introduzir essas partes que você perguntou sobre a energia, sobre o network e sobre a intensidade que você coloca isso, né? Nós estávamos falando sobre progressão e crescimento. Prosperidade é ter, fazer e ser tudo aquilo que se deseja. Mas o manter é o maior desafio. Mas isso é com autoconhecimento, não é isso? Autoconhecimento. Porque quem não se autoconhece é como se destruísse tudo. Eu não mereço isso, logo eu destruo. Autossabotagem. Você Autossabotagem. já passou por autossabotagem? Eu tive a maior autossabotagem da minha vida. Eu já me autossabotei muito também. Eu também. Mas cuidado. Agora coloca um aviso aí, um warning, bem forte aí, um asterisco. Por quê? Todas as pessoas têm medo da autossabotagem. Só que, ao invés do medo que bloqueia ela, você tem que identificar, se arrepender, voltar atrás, não ter compromisso com o erro e consertar a rota. Ó que forte.
Dá um exemplo aí pra gente, pra clarear. A minha autossabotagem. Se eu não tivesse cometido o maior erro da minha vida, talvez eu não seria o maior cara hoje da minha vida. Hoje as pessoas não entenderiam o quanto eu cresci. Eu escuto muito isso. Cara, você não é o mesmo cara. Você mudou. Eu escuto muito isso. É que a gente às vezes não se enxerga. Já reparou? Às vezes todo mundo vê algo muito incrível na gente e a gente olha assim, isso já até que é um defeito. É o lugar, né? É o lugar que parece que você tá com a lente errada pra sua vida. Então, às vezes, você acha, mas eu nem sou tão boa de comunicação. Quem sou eu pra falar de comunicação? Aí todo mundo ao seu redor, não, porque a Rai é incrível em comunicação. Ué, que é isso? Tem uma lente errada aqui, ou o meu espelho tá embaçado. Né? E esse processo é o que ele falou. A busca dele sempre foi a minha. Encontrar a minha melhor versão. Por quê? Porque eu mereço. Eu mereço. Cada dia tá melhor. Eu mereço ser feliz comigo. Eu mereço aumentar as minhas habilidades, aumentar as minhas capacidades. É como se eu estivesse facilitando a minha vida. E esses desafios, eles são gostosos. No final de tudo, eu tenho medo. Aí você vai com medo mesmo. Enfrenta, aí você sai de lá com uma conquista. Você sai com um negócio. Eu achava que eu não era capaz de fazer isso aqui. Semana passada, retrasada, eu fui fazer um triatlon. E aí, as meninas me avisaram 2, 3 dias antes que ia ter o tal do triatlon. Eu fui pra cidade sem ingresso, que era tipo mais 7 horas da minha casa. Eu tive que ir de carro por causa da bike, que eu nem comprei passagem, fui. Sem ingresso, cheguei lá, consegui o ingresso de última hora, que uma moça tinha desistido. E eu achei que eu fui no triatlon, assim, ó, vou pouquinho, porque eu não sei o próximo, né? Você começa nadando, 750 metros de nado, depois 20 quilômetros de bike, depois 5 quilômetros de corrida. E eu falei assim, não conheço essa prova, vou aos poucos. Você acredita que eu saí da natação e falei assim, acabou? Aí na bike, quando deu 10 quilômetros, eu falei, gente, já tô na metade. E aí na corrida, tudo bem, corrida não foi tão simples. Mas eu finalizei e falei assim, gente, às vezes o medo é realmente na nossa cabeça. Só ali. Às vezes o negócio não existe isso. Só ali. Você já se deparou com isso também? Eu me tornei especialista nisso. Eu busquei os medos. Todos. Eu caço medo. Eu caço medo. Meu medo tem medo de mim. Porque se eu descubro ele... É isso. Eu vou fazer... por exemplo, eu tenho medo de importante. tubarão. Aí eu já falei assim, próximo passeio é nadar com tubarões. Você tá com medo? Olha que loucura. Vamos ficar no meio dos tubarões humanos. Eu já não sou tão audacioso assim. Não precisa também nadar assim, né? Na grade, oi tubarão, tudo bem? Eu tinha medo do mar. Porque era uma crença violenta, limitante. Quando eu era adolescente. O filho de um dentista da minha mãe, ele faleceu no mar. E eu era nadador. E eu amava nadar. Eu era da natação. Só que na natação na piscina. Uhum. E quando eu comecei a querer ir pro mar, essa crença sempre me bloqueou, me limitou. Qual que era a crença? Cara, se ele morreu e ele era jovem, eu não posso ser o nadador que for, que eu corro risco ali. Então, esse risco, o medo, ele literalmente te dá um aviso de, presta atenção. O medo nada mais é do que um aviso de perigo. Sim. O medo é um aviso de perigo. E quando esse medo dá um alerta na sua cabeça, ele te bloqueia. Não vai ali. Por causa da história pregressa. Exatamente. Muitas pessoas acham que são reações automáticas. Por exemplo, nós temos medo do fogo. Não é tão automático assim. Se você pegar um bebê, ele vai botar a mão aqui na tomada, ele vai botar a mão no fogo. Ele só começa a ter medo quando a crença foi instalada nele. Então, foi o que você falou. Eu soube de alguém que morreu no mar, logo eu comecei a respeitar o mar. Respeitar o mar. É diferente, esse medo do respeito. Eu também. Mas era medo. Mas eu nunca fui apaixonada por mar, você acredita? O respeito pode se transformar em medo quando ele te bloqueia de não ir. Pois é, eu também tinha. Eu respeito e vou. Você acredita? Eu também tinha. Eu amava céu, pular de bungee jump, paraquedas. Até que um dia eu tomei coragem e falei, quer saber? Vou fazer mergulho. E eu, antes de entrar no mergulho, falei assim, será que vai dar certo? Eu tava ficando meio... Não foi no Mar Vermelho o seu primeiro? Você já tinha ido? Já tinha ido. O meu foi lá. Foi. Eu fiquei desesperado ali. Desesperado. Sério, eu conto até essa história porque foi um dos bloqueios que eu não sabia que eu tinha ainda. Falei, não, já desbloqueei, eu já nadava no mar e tal, não sei o quê. Já nadava, superfície. Quando eu mergulhei, eu descobri
que esse bloqueio era sistêmico na minha vida. Uou. Olha isso. Quando eu mergulhei, eu fiquei em desespero. Porque não tenho controle lá embaixo. É outro universo. Quando eu não tenho controle, eu literalmente perdia toda a minha capacidade cognitiva do que está acontecendo ali. Só pra você ter uma ideia, eu comecei a ofegar na respiração com o oxigênio e ali eu descobri uma série de coisas que, olha que código louco, na profundidade, até onde está raso, pode ir que você dá conta. Quando a coisa, e isso eu vou trazer depois na história que eu te falei, que foi o meu maior aprendizado, que foi no meu relacionamento que eu deixei ele se acabar. E depois eu vou explicar por que eu deixei ele se acabar. Né? Quando você não toma uma decisão, você está decidindo não decidir. Isso foi forte pra caramba pra mim. Hein? Foi forte demais. E eu descobri o porquê naquele mergulho. Profundidade. Profundidade. Isso que eu ia falar. Toda água, vez. sentimento. Sentimento. Você entende? Quando você aprofunda, quando eu aprofundei, eu falei, caramba, eu nunca... Falta de ar. Falta de ar. Falta de ar. Falta de ar. E no dia em que eu tive essa primeira percepção sem me conhecer, que foi saindo da casa brigado com essa pessoa que eu estava, eu parei na garagem e falei assim, na minha cabeça, falei, talvez essa seja a maior decisão da minha vida. Eu falei, não, nada a ver, quando eu voltar, a gente conversa e tudo vai se alinhar. E quando eu voltei, essa pessoa não estava mais lá. E qual E foi o seu ali, posicionamento? Você tá louco, eu acabei com a minha vida. Você foi atrás ou não? Não, acabei com a minha vida. Mas por que você não foi atrás? Porque o orgulho era maior e aí eu quis Você chutar tinha um orgulho balde. forte? Tinha. Eu fui atrás dela diversas vezes depois que eu acabei com a minha vida. Depois Mas de curtir. que eu acho que assim, as mulheres, muitos homens não sabem disso. E você sabe porque você também ensina sobre relacionamentos. Sim. No início, a mulher trata o homem da maneira que ela gostaria de ser tratada. Depois, ela passa a tratar o homem da maneira como ele tratou ela. E aí, a mente do homem buga, porque ele realmente é o contrário. É isso aí. Né? O homem, ele faz os testes antes, ele não entrega tudo antes. Então, é como se fossem duas polaridades diferentes. Sim. Né? A mulher, ela cria o paraíso para ver como é que você se comporta no paraíso. Uau. Você será que vai realmente entregar esse amor, esse carinho e esse afeto? Eu tô te dando tudo. Eu tô te dando nutrição, eu tô te dando suporte, eu tô te dando segurança, eu tô te dando tudo. Uma mulher curada, obviamente, tá? Só que o homem, às vezes, ele fica fazendo testes. Será que é ela? Muitas mulheres não sabem disso. Mas o homem sabe se ele te namoraria, ou pelo menos não namoraria, no primeiro encontro. Sim. No primeiro encontro, ele fala assim, eu não namoraria com essa menina, não. Ou... essa é uma forte candidata para eu casar. Essa é uma... tô gostando muito dela, não é assim? É incrível, é isso mesmo. Quando eu tive essa percepção, eu não tinha, né? Então era raso. E isso pode... até é legal falar, porque a maioria dos relacionamentos não enxergam quando ele tá se acabando. Porque meu relacionamento tava acabando e eu não enxergava. Aí o que eu falei? Uma última chance. Porque eu fui pedir ela em noivado e gerou um trauma em mim. Aí eu falei, nunca mais eu vou casar. Só que aí, vamos morar junto. Falei, tá, na minha cabeça, beleza. Já tinha me sabotado de não casar. Aí vamos morar junto. Aí fomos morar junto, demorou 8 dias. Morando em 8 dias vocês decidiram separar? 8 dias. Decidimos não, foi embora. Foi incrível. Mas você entende que assim, foi... É forte, né? Foi embora. Alguns homens falam assim, ela se acabou. Mas as mulheres, normalmente, elas tentam falar muitas vezes, né? Homens, se preocupem quando a mulher entra em silêncio. Enquanto ela está falando, é porque ela ainda se preocupa. É isso aí. Quando ela começa a ficar em silêncio, é porque ela tá assim, ó. Estou juntando um dossiê para tomar a minha decisão, né? Ele faz isso, 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 ele faz isso. Então, logo, eu não posso estar mais aqui. Eu tenho que me amar a mais. É que a mulher, ela demora a tomar esse passo, né? Mas quando ela termina, ela tem certeza da decisão que ela tomou. Porque muitos homens dizem, não, mas eu vou mudar, eu vou me transformar. Meu amorzinho, você não mudou em nada nas 15, 20 chances que eu te dei. É só porque a mulher não tá insistindo mais com você. Eu falo assim, pra todo mundo que eu conheço. Uma vez, a pessoa faz algo de errado, ok. 2 vezes,
Coincidência? 3 vezes, temos um padrão. Temos um padrão. Agora, eu posso informar a pessoa desse padrão para ver se ela decide tomar a consciência de mudar. Sim. Mas se eu informei e ela não vê valor nisso, ela não enxergou que isso é um problema, ela não vai mudar. E aí é a decisão da mulher ou do homem. Vou continuar aqui ou não. Mas olha que loucura o que você está falando e eu vou puxar um gancho. Vai. Tudo é em relação ao seu aprendizado com Deus. Porque é exatamente isso que acontece. Ele te dá várias oportunidades de você mudar. Todos os dias. Assim como no seu relacionamento. Para pensar. Todos os dias, Deus te dá uma segunda chance. Ei, presta atenção. Ainda dá tempo de você vir pro meu lado. Ainda dá tempo de você me amar. O que é o amor entre duas pessoas? É a conexão com Deus. E eu não percebia. Triângulo, né? É um triângulo. E eu não percebia isso. E quando eu não percebi, o que aconteceu? Por que eu falei pra você? Foi a maior lição da minha vida. Porque sem esse término, eu só sou grato a ela. Eu tenho muita gratidão. Você perdoou ou não perdoou? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O perdão é uma cebola. Camadas. Camadas. Em um nível especial, sim. Mas em última profundidade, sempre eu estou perdoando. Porque eu achava que eu tinha perdoado tudo. Aí vem uma notícia, eu falo, caramba, não é possível isso, cara, ainda dói, mano. Como pode? Como pode? E é exatamente igual a Deus. Eu me converti, hoje eu sou cristão, hoje eu tô com Jesus. Você vai ser convidado para um novo nível de intimidade. Deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias, principalmente para você. Principalmente para você que é cristão novo. Porque eu falava assim, agora eu já sei de tudo. Aí que você percebe que nada sabe. Nada. E aí eu fui estudar sobre níveis de consciência. Eu falei, cara, não sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei. Não sei que eu sei. Eu sei que eu sei. E eu sei tanto que às vezes eu acho que eu não sei nada. Essa é a maior porrada que vem na sua cara. Por quê? Porque todas as vezes que você acha que você sabe alguma coisa, e olha a conexão que eu tô fazendo para chegar aonde eu queria com a pessoa, eu não sabia nada de mim. Como é que eu podia entregar alguma coisa para essa pessoa, sendo que eu não sabia nada? Como é que eu posso transferir a responsabilidade de toda a minha vida na mão de uma pessoa? Então, antes de você se conhecer, antes de você buscar o seu processo evolutivo, antes de você começar a busca, busque pela ajuda que vem independente do que você pensa. É de Deus. Antes de você ter fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vocês entendem como isso é forte? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Logo, você não pode ser nada que Ele não é. Deus é criativo, Deus é próspero, Deus é sábio. Isso tudo já existe dentro de você. É como se estivesse aqui dentro, só que dentro de um cofre que você ainda não pegou a senha, mas está aqui. Você não está na escassez. Você consegue compreender isso? Você sai de um ponto onde você já tem. Você só precisa acessar. E para acessar, você precisa se permitir. Entendeu? Conhecer a essência de Deus. Quando a gente fala sobre ler a palavra, é porque Deus é a palavra. E aí, quando você conhece Ele, você conhece todas as pessoas que foram falhas durante aquele percurso e você vê como Ele se comportou com essas pessoas, as chances que Ele deu. Se você pegar lá, tem tantos exemplos. Às vezes você está se culpando por uma coisa, tem gente que já fez muito pior, meu amigo. O perdão não é para quem sempre foi certo, não. Perdão é para quem já errou. Uau. A salvação, a graça é um presente imerecido. Não é sobre você, é sobre a identidade dele. Forte. Né? Muitas pessoas colocam Deus como humano. Não, que Deus deve ser muito ocupado, então ele precisa de assistentes e ajudantes e... Amigo. É isso. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tá em mim, ele tá nele, ele tá em todo mundo. E eu estou falando para você porque ainda dói. Todas as coisas que eu falo, dói. Por que eu falo? Se não doesse, eu não falava mais. Então eu tomei esse posicionamento, falei, sempre que eu puder eu vou falar sobre isso. Quanto mais você falar sobre sua dor, menos doída vai ficar.
menos você vai sentir isso. Ah, por quê? O perdão é justamente isso. É a desconexão da dor. Uau. O perdão é você se desconectar do que dói em você. Então, por isso que eu falo, são camadas. Todas as vezes que você fala assim, eu já perdoei essa pessoa, pergunta, fala sobre aquilo. Se ainda doer, continua falando. Porque você está aprofundando a dor. Para trazer luz. Nossa, é forte. Então, assim, somos seres humanos e Deus usa a boca das pessoas que estão em torno de nós. Então, quando você conversa, quando você se abre, você traz uma nova visão sobre isso. E todo relacionamento, tá, galera? É 50-50. Ah, a pessoa... Eu tô ouvindo e falei, tá, mas qual é o seu 50%? Porque a gente controla 50%. Então, se a gente focar no nosso, pode ser que não dê certo um relacionamento, né? Não é todo relacionamento que vai dar certo. Mas a pergunta que eu sempre faço, eu vou te fazer agora. Qual foi a maior lição que você aprendeu? No sentido de, o que você fez de errado com ela que hoje em dia você não faz mais? Sabe, qual o posicionamento que você toma hoje em dia que mudou a sua história? Eu fiz muitas coisas e é por isso que eu considero especialista em relacionamentos hoje. E uma das coisas era... E abra sua câmera quando você tiver a coragem e fale. Ei, eu realmente estou falando a verdade para essa pessoa? Eu realmente estou sendo caminho para essa pessoa? Eu realmente estou sendo a vida que essa pessoa merece? Ah, mas Forte. isso daí foi Jesus. Isso é Jesus. E como cristãos, queremos o quê? Hoje, o caminho, a verdade é a vida. Aí você perguntou o que eu fiz para que o meu relacionamento... Tudo ao contrário do que manda a Bíblia. Eu mentia, eu traía, eu Você não era a pessoa que você gostaria de receber. Jamais. Como que eu posso... Só que assim, naquele nível de consciência que eu tinha... Você fez o melhor que você podia com o conhecimento que você tinha. É muito fácil você se julgar do seu passado. Sendo que você só é a pessoa que é hoje, porque você descobriu todas as coisas que passaram, né? Que você aprendeu, os aprendizados. Com certeza. Então, às vezes as pessoas ficam olhando pra trás e falam assim, mas como eu não pude, como é que eu fiz isso? Como é que eu não vi? Você não viu porque você não sabia. Você fez o melhor que você sabia com o conhecimento que você tinha. Então, aí é a parte do perdão. O maior perdão que você tem que se dar é a si próprio. Porque o que é o perdão, no final das contas? É como se você estivesse escalando uma montanha. Você tá com uma mochila cheia de pedra. Cada vez que você deixa algo ir, você tira uma pedra. Fica mais fácil você escalar a sua montanha. Pra mim, o mais importante no relacionamento é o seguinte. Eu tô em busca da minha melhor versão. E você também tá. Como eu posso contribuir pra você achar a melhor versão que você deseja de si? Entendeu? Eu não quero que você caiba na minha caixinha. Eu quero que você expanda a sua, que você quebre a sua e que você se transforme no melhor que você possa ser. Aí muitas pessoas falam, mas aí ele vai me abandonar. Aí ele vai gostar de outra. Aí... Gente, se você fosse se relacionar assim, você quer ficar o quê? Com um perdedor do seu lado só pra ninguém olhar pra ele? Então... É isso. Que triste a vida. Esse foi um dos erros que eu cometi. Eu me transformei numa pessoa que eu não era. Porque a gente namorou em 2 fases. Em 2 tempos. Então, no primeiro tempo, eu era o cara mais foda que podia ter. Leal, sincero, honesto, transparente. Fazia de tudo por aquela mulher. Só que aí o que aconteceu? Aquela mulher me causou um trauma. Eu não tô julgando, não, porque já foi. Mas, naquele momento, eu me transformei em outra pessoa para acessar, talvez, o que Deus queria me mostrar. E aí eu me tornei o número 1 da noite. Eu era o rei da noite. Não tinha na minha frente. Eu tava, de segunda a segunda, eu tava na noite em todas as casas noturnas, em todos os eventos. Ele trabalhava com isso, tá, gente? Além de gostar... Ainda tinha essa. Só que aí, eu me transformei num cara diferente do que eu era na minha essência. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade hoje de voltar a ser, em essência, e a manter isso, que é o mais difícil, é o mais desafiador. Você manter a sua essência livre, pura, né? É a coisa mais desafiadora que tem. É diária, né? Diária, a luta é diária. Só que aí eu me transformei num cara poderoso e não tem nada problemático ou obstáculo em ser poderoso, desde que você saiba quem você é. Eu não sabia mais quem eu era. Eu perdi minha identidade.
através desse relacionamento. Porque antes eu era o cara. E aí a outra pessoa só queria saber de interesse. Só que aí a outra pessoa se evoluiu, olha que louco, se evoluiu e aí virou o contrário. Só que aí eu já não era mais a mesma pessoa. Eu já era o cara, né, poderoso para mim. Outra coisa, que é um código forte, quem tem que ser poderoso é Deus, em primeiro lugar. Ah, eu posso ser? Pode, se ele te autorizar. Como imagem e semelhança dele, você será quando se posicionar. Se posicionar. Mas a honra é dele, a glória é dele, os recursos são deles. Você é um mordomo fiel, Forte. é o que a gente fala. Forte. Né? Então, tudo que acontece quando a gente, por exemplo, auxilia alguém a libertar a identidade, né? Liberar a identidade, a se conhecer, não fui eu. Foi Deus fluindo em mim. Se Deus corta a fonte, quem sou nada, nada sou. O transbordo muitas vezes é isso, né? Às vezes a gente está falando. Eu tinha muito isso quando eu dava muita live. E eu pensava, gente, de onde está vindo esse exemplo? Porque flui, né? Virou um canal. Falei, eu nunca daria esse exemplo. Mas eu dava, sem julgamento, né? Deus quer falar, tá falando. E aí depois vinha na minha mensagem, no meu direct. Ai, aquele exemplo que você deu, era tudo que eu precisava ouvir. Tocou no fundo do meu coração. Aí você, tá bom, entendi, Deus. Deixa fluir, não corta a fonte. Né? Agora eu vou falar uma parada. Você fez a pergunta e agora vem a resposta objetiva. Eu era literalmente mentiroso, safado, sem vergonha, vagabundo. Esse aqui dá até aquele corte, né? Como não ser. É tipo Tudo isso. que não fazer. Tudo que não fazer. Se agora tem uma mais poderosa ainda que esse daqui viralize e dá corte. Se seu marido não deixa você pegar no telefone dele, é porque ele conversa com outra mulher, é porque ele tem situações que você não pode saber, não pode ver. Ah, você tá me dizendo que isso aí... Não, deixa ele dar... Cara, eu vejo uns vídeos que o marido esconde, eu falo, trai. Se ele esconde, trai. Ah, esse cara é mó... Não, tô falando que hoje eu sou o cara que... pega aí meu telefone, velho. Sou transparente. Eu vou mostrar. Pega aí. E assim, com a pessoa que eu tô me relacionando. as pessoas têm que entender isso. Você não controla o comportamento do outro. Não quer dizer que não vai ter uma pessoa dando em cima dele no telefone dele. Mas aí, como ele se comportou? Então, mas aí já Você é problema da outra pessoa. Exatamente. Porque eu também tinha isso. Ele não controla o comportamento daquela pessoa. Não fique chateada com o seu marido porque alguém deu em cima dele. Veja como ele se comportou. Ele deu bola? Ele conversou? Ele ficou batendo papo? Não, então você tá brigando com ele por quê? Você quer que ele se prenda numa jaula e ninguém olhe ele? Como é que é isso? Né? Se você quer que essa pessoa atinja a melhor versão dela... O Paulinho, quanto mais famoso ele ficar, sim, obviamente as pessoas vão paquerar ele. Pode Mas olhar. e aí? Ele tomou uma decisão de estar com você? Se ele tomar essa decisão, meu amor, pode vir o mundo inteiro. Não é isso? É isso. Quando a gente ama de verdade, eu falo isso. É isso. Eu vejo que muitas pessoas são bonitas e têm qualidade, mas quando eu tô amando, então, mas eu olha gosto daquela pessoa ali, é ela que eu gosto. E olha que louco. Porque a conta chega. Quando terminou, eu fiquei tão bravo, mas tão bravo, porque eu consegui me consertar. E quando terminou o relacionamento, eu já era o cara puro. Por isso que eu fiquei bem bravo. Oh. Eu não traía mais. Eu não contei, a verdade. Você tinha desgastado ela já. Já. Então, confiança é uma coisa tão preciosa, né? Preciosa, e eu perdi. Só que quando eu... Porque quando eu falo, a conta chega. A conta chega. Porque eu fui um cara. E aí, quando eu fui mentiroso, quando eu traí, cara, eu fiz coisas absurdas. Só que aí eu me transformei através... Mas você não sentia mal depois, não? Existe esse peso na consciência, assim, eu me senti na hora. tão mal, por isso que eu falo do triângulo com Deus. Não, mas na hora. Na hora, no meio do vucu-vucu. Na hora é... Chegou em casa, você se sente mal? Tipo assim... É que isso foi no começo, né? Não, então, eu sei, mas assim, é mais uma preocupação de... Se ela descobrir, eu tenho um problema, ou... Mas será que isso é legal o que eu tô fazendo? Foi eu não tenho esse peso? justamente isso que eu falei. Quando eu comecei a fazer isso, eu não tinha esse nível de consciência. Porque eu tinha perdido aquilo. Na minha cabeça tinha sido uma crença. Opa, peraí, quando no primeiro relacionamento eu era o cara pra ela, só não tinha dinheiro. Agora eu tenho dinheiro e poder. E aí o que aconteceu? Isso me dava na minha cabeça. Autoridade, sei lá. Autoridade pra fazer o que eu quisesse. E aí todos os homens... Sua ambiência é isso. Na minha ambiência, traíam. O que aconteceu?
ambiente. Eu tava ali e ela sempre falava assim, não, todos seus amigos traem. E é isso que me irritava. Porque naquele momento eu já não traía mais. Entendi. E aí aquilo começou a me confrontar e ser um conflito. É, Só mas que eu não sabia resolver conflito. Eu só chato. sabia fazer o quê? Entrar em mais... Empurrar pra debaixo do tapete. Mas não resolve, fica um montão de Nada. sujeira, moço. E por isso que eu tô falando, a conta chega. Mas é E isso que quando Jesus faz com a gente, tá? Jesus, ele entra na sua sala, levanta o tapete, aí às vezes você acha assim, mas a minha vida tá ficando pior. Moço, estamos limpando. Tá varrendo, tá levantando uma poeira, passando um aspirador de pó. É isso mesmo. Segue firme no processo. Porque assim, conversar, alguns homens, assim, não tô falando que é você, não é o seu caso, mas às vezes quando você teve uma infância, né, com pessoas muito críticas, ou uma mãe muito crítica, mais especificamente assim, esse feminino tá meio distorcido na cabeça desse homem. Então a mulher, às vezes, ela tá tentando conversar sobre o sentimento dela, e esse homem tá vendo como uma crítica a ele. Mas é sobre o que ela sente. Sim. Entendeu? Não é nada... Você é um idiota. Não é sobre isso. Esse seu comportamento está me fazendo sentir assim. Será que tem como você alterar, ou mudar, ou tentar de outra maneira? Não é sobre você é um incapaz, você nunca vai conseguir, eu odeio você. Entendeu? E na cabecinha de alguns homens, vai para esse lugar. Sim, faz sentido. Eu já não sou mais a pessoa que eu era. Então, quando eu falo isso, eu digo pra pessoa... Ela vai começar um relacionamento com qualquer pessoa. Conta toda a verdade. Eu conto a minha história assim pra ficar gravado em todo lugar. Porque quando a pessoa vê, ela fala, meu, você não é aquele cara. E a maioria das pessoas falam isso. Né? Eu andava com os artistas mais famosos que existiam. Então, as pessoas também é outra coisa. Você é brabo. É. Você é brabo. Você é brabo. Saca? E aí, o que acontecia? Hoje, eu sei de quem é a glória de me fazer brabo. Eu sei por que ele me fez brabo. Por que ele te deu essas habilidades? Hoje eu sei, mas na época eu não sabia. Eu achava que era pra mim, que o poder era meu, que eu determinava quem eu era. Não. Hoje eu entendo qual é a minha fonte, qual é a minha conexão e o que eu tenho que fazer pra agradar quem eu preciso agradar. Sim. Que a glória é somente dele. Hoje eu entendo isso. Hoje eu ponho em prática isso. Só que aí vem aquela parada da dualidade. Nós somos seres duais. Não adianta você falar nada aqui. Ah, eu sou santinho, meu marido é santinho, minha esposa é santinha. Não, não, não. Um dia a dualidade vai aplicar. O que vence a dualidade? O caráter, os princípios e os valores. Se esses princípios e esses valores estão deturpados ou se perderam, aí sim, você pode começar a se preocupar. Porque seu relacionamento já foi embora e você nem sabe. O que você falou antes, né? Sobre na sua visão passada, eu achava que esse poder era meu. Eu vejo muitas pessoas nesse momento na Terra. Quanto mais está crescendo esse movimento de manifestação, lei da atração, muitas pessoas, quando você vai nesse lugar, você sai um pouco do coletivo e vem só pro ego. O que a Raina quer, então? Só eu. A Raina quer um monte de bolsa de luxo, ela não quer fazer nada, ela quer ser super paparicada. E aí? E essas habilidades todas, a parábola dos talentos. Todas essas habilidades que Deus colocou em mim, é pra nada, é só pra mim mesmo. Então, se a gente conecta lá no início da Bíblia, em Gênesis, qual foi o pecado original de Eva, que todo mundo fica, né, descontando nela? Ela conheceu, ela teve acesso ao conhecimento do bem e do mal. Então, esse negócio que vocês estão falando de lei da atração funciona. Mas é como se eu não preciso de Deus nenhum, eu sou minha própria Deus, eu sei o que é melhor pra mim, eu não preciso pensar no coletivo. Você entende? Como a gente se distancia? Porque, assim, ele é o pai da mentira. E muitas vezes, quando a gente negligencia algo, a gente não consegue se defender. Isso é pesado? Porque quando eu não tinha essa consciência toda espiritual, eu achava que algumas coisas vinham de mim. E aí, quando eu comecei a ficar mais atenta, eu falei, epá, isso aqui não é meu, não. Se não é meu, eu não aceito. Você entendeu? Essa dualidade que você falou existe dentro de nós, porque essas forças estão dentro de nós, como prótons e elétrons. Mas nós decidimos qual lobo vamos alimentar, não é? Tem essa... Qual o lobo que você vai deixar forte? O lobo que está investindo para essa sociedade ser melhor, para você ser melhor, para as pessoas ao seu redor crescerem, ou o egoísta, o que só pensa em si, o que só quer resultado para si, em detrimento dos outros, muitas vezes. Sim.
O que eu digo muito é... Na minha vida inteira, eu escrevi no meu corpo antes, né? De me converter ao cristianismo, a Jesus, a encontrar o caminho. Eu tenho no meu corpo várias tatuagens. Do lado direito, somente tatuagens que me remetem à luz, ao posicionamento em Jesus. Né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tenho tudo no meu braço direito. Aí no braço esquerdo, as marcas do mundo, né? Maori e o símbolo do Yin Yang, né? E aí do lado direito, justiça e imparcialidade, Jesus Cristo, Deus. Ah, mas você está querendo me dizer que tudo na vida é dual. Tem seu lado certo e seu lado errado. Seu lado direito e seu lado esquerdo. Seu lado luz, seu lado sombra. Seu lado claro, seu lado escuro. Seu lado extraordinário e seu lado pereba. Sim. E só que as pessoas, elas querem... Imagina! Só que as pessoas, elas querem sempre buscar o seu lado extraordinário. Mas eu vou te dar um conselho. Assuma, aceite, reconheça sua pereba, sua sombra dos infernos, e você vai entender que vai ficar muito mais simples você acessar o seu lado extraordinário. Se acessar seu lado de ir além, seu lado de ousar, seu lado de alcançar o que você nunca alcançou na sua vida. Sim, porque muitos não sabem disso, mas o que você tem de bom, você tem a capacidade de ter de mal. Então, às vezes, essa pessoa é muito boazinha. Às vezes, essa pessoa boazinha, ela já passou por tanta coisa na vida que ela decide ser boazinha. Se um dia ela quiser ser má, ela vai ter uma baita capacidade de ser má. Você pode ter certeza. É uma decisão que ela está tomando. Cuidado com os bonzinhos. Cuidado com quem sabe te dar afeto. Porque essa pessoa também sabe se fechar e não te dar mais afeto. Exato. Não é? Então, é uma busca que você sempre tem que... Por isso que se conheça. Conheça a ti mesmo. Porque aí sim você consegue entregar para o mundo algo de muito valor, né? Quando a gente fala desses desafios que a gente sempre está se colocando, é para destravar a nossa mente. Isso para mim é o que mudou a minha história. Eu sempre fui assim, sabe? Eu sempre quis desenvolver habilidades diferentes. E não é que assim, ainda não para em nada. Não é isso não, moço. Fui fazer Muay Thai, bacana, gostei. Fiquei com rangue vermelho, gostei. Fui pro MMA, legal. Fiz natação, joguei handball, joguei futsal. Aí, essa é boa. Eu jogava em todos os times na escola, menos no vôlei. Aí, quando eu acabei a escola, eu falei, não é possível que eu vá ser ruim nisso aí pro resto da vida. Entrei na escolinha, né? Na escolinha tinha 3 horários. 7 da manhã com os idosos, 8 com os medianos e 9 com a galera que jogava bem. Eu comecei 7 da manhã com os idosos. Eu falei, não, moço, vou aqui até aprender, até destravar. Não é possível. Né? Que às vezes a gente fica tão nessa vidinha, não, eu tenho isso, eu gosto só disso, eu não preciso fazer mais nada, que isso eu sou muito bom. Bom em quê, moço? Vai ficar a vida inteira aí nessa sua zona de conforto? Não é? É. Chato lidar com gente assim. Eu vou te contar uma que eu tava falando do mergulho e agora eu vou falar de outra, que é o vôlei, né? O tênis, o beach tênis, todos os esportes que teoricamente são de ricos. O primeiro... Essa vai para você, que tem uma escassez e uma síndrome de pobreza violenta enraizada dentro da sua mente. Para de achar que os esportes são de rico ou de pobre. Todos os esportes vão te ensinar alguma coisa. Todos eles. Mas aí no Brasil não dá para ter acesso ao golfe. Cara, se você soubesse quanto custa, você ia ficar de cara. Porque, às vezes, aquilo que você não faz, através da condição, é muito louco isso. Toma a sua decisão e você vai ver como as portas vão se abrir. Às vezes, vão até te convidar para você ir de graça no lugar que você acha que é muito caro. Mas a sua decisão é o fator determinante que vai te levar a você alcançar ou não. Qual é o problema ou obstáculo? Nós colocamos condição em tudo, mentalmente. Bloqueia mentalmente e você não vai ter acesso. É muito caro. Isso aí não é pra mim. Isso aí é uma coisa que jamais eu vou acessar. Isso aí é algo que nunca eu vou conseguir na minha vida. Qual é o lado que você está acessando? O positivo ou o negativo? Porque você pode ver a vida como se tudo fosse um milagre ou
viver a vida como se tudo na vida que você encontrar pelo caminho vai, literalmente, te dar um acesso a você encontrar a resposta que você quer. É o posicionamento, né? Isso aconteceu por mim, para o meu crescimento ou contra mim? Muitas pessoas têm esse posicionamento. Mas tudo acontece comigo? Rapaz, você está ganhando possibilidades de destravar desafios, em chegar, às vezes, tão bem preparado num ambiente que as pessoas vão te olhar e falar: de onde essa pessoa saiu? Você foi preparado pela vida, passou por tudo, né? Grandes conquistas. Sim, sem dúvida. Eu estava falando dessa frase do milagre, tem até um autor famoso que ele fala a frase literal, né? Eu posso viver a vida como se tudo fosse um milagre, ou eu posso viver a vida achando que milagre não existe. Sim, forte. Entendeu? Então, quando você vive sua vida posicionado em condições, a probabilidade de sua vida não dar certo é gigante. Agora, quando você vive sua vida posicionado em decisões, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou fazer isso aqui, eu já fiz, esquece. Já é realidade. Isso é tão verdade que eu tenho certeza que você também tem histórias de coisas que você decidiu, você se posicionou e te convidaram. E o negócio aconteceu. E o negócio de 18 mil você não pagou nada. E assim, é do nada, é a graça, é o sopro. Eu tenho uma é frase, o sopro de Deus que a gente fala. Eu tenho uma frase violenta pra isso. Quer? Manda. E essa vai. Eu quero, solta o código. Essa frase é poderosa. Isso aconteceu do nada. Jesus Cidência. Isso aconteceu do nada. O seu do nada é Deus trabalhando faz um tempão na sua vida. Tem muita gente que acha que Deus por Deus estar em silêncio, nada está acontecendo. Mas, meu amor, foi o que a gente falou antes. Deus está em mim, está nele, está em todos. Então, às vezes, ele está gerando conexões, falando com pessoas, preparando todo o terreno para você chegar. Essa história é boa, eu vou contar. Uma vez me indicaram um baita especialista. E, assim, eu sei que a agenda dele é muito atarefada. E ele começou a me dar muita atenção, muita atenção, muita atenção. E eu, por acaso, perguntei, ele sabe que eu sou comprometida? Não, ele é casado e tudo mais, tá tudo certo. Deu um tempo, ele veio falar comigo: então, Rai, você deve ter achado até estranho a prioridade que eu te dei. Mas é que há muito tempo eu já rezava pro Senhor para mandar alguém assim como você. E quando você chegou, eu não estava dando prioridade para você. Eu estava dando prioridade para quem vem do alto e você estava sendo beneficiada. Eu só demorei a te falar isso porque eu estava esperando para ter as confirmações todas que era você mesmo. Toma, Raina, toma. A mentoria dele é tipo uns 200 mil por baixo. Nossa. E do nada, a pessoa com a agenda comigo, falando comigo o tempo inteiro. Eu falei: gente, o que tá acontecendo? Incrível. Você entendeu o lugar? Sim. Então, assim, quem não tem a experiência com Deus... Eu falei isso num vídeo uma vez. Eu creio que Deus me dá tantas experiências, e é você também, para que a gente possa ter a coragem de falar sobre Ele. Deus usa os loucos para confundir os sábios. Essa é uma frase que eu escuto demais. Porque quando vocês estão vendo um cara aqui falando de desenvolvimento humano, de inteligência emocional, de estado comportamental e sobre uma série de posicionamentos que hoje eu vivo, vocês não imaginam o cara que já fez muita bagunça na vida, já fez coisas que acho que até Deus olhava e falava assim: Paulinho, dessa eu duvido que você vai sair com vida. E ele me protegeu. E quando eu falo assim, ele usa os loucos para confundir os sábios, porque a probabilidade dele me usar, hoje eu vejo, eu falo assim: cara, mas quantas vezes você me preparou e eu não te dava a menor atenção. Então, esse recado aqui é para você, que tá aí na sua casa falando: mano, não sei do que esse cara tá falando. Eu não acesso Deus, eu não tenho conhecimento, eu não consigo chegar em Deus. Eu estava na noite, o rei da noite, vivendo o fundo da profundidade das trevas, com pessoas que literalmente estão perdidas. E então, se você conhece algum amigo seu que vive nessa situação que eu estou te falando, encaminhe esse vídeo para ele, porque você pode impactar. Eu sou, literalmente, o improvável de estar aqui falando de Deus hoje. Eu era um cara que bebia, fumava, usava droga, fazia tudo de ruim
com as mulheres, né? Eu tratava as mulheres que nem um lixo humano. Então eu posso dizer, inclusive até na minha casa, eu tratei minha mãe de formas que eu jamais desejei tratar um ser humano. E eu consegui acessar o perdão, tirar o peso das minhas costas. Então, se você conhece alguma pessoa assim, pode encaminhar esse vídeo, ela vai ver minha história. Eu nunca apaguei as coisas que eu vivi na noite. Então, tem vídeos meus aí, bêbados e tal. E você não se incomoda com isso? Não, porque a minha história eu honro e respeito. Porque se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, levando essa mensagem para você. Então, se liga, ainda dá tempo. É o que eu falo, né? Da onde Jesus nos tira. Eu sei onde eu já estive também. Você entende? E às vezes a gente acha que é a liberdade. Fala um pouco sobre isso. Você achava que era livre, né? Bebendo, usando droga. Eu também, gente, já fiz isso. Meus amigos do Rio são os donos das maiores festas que tem. Eu tinha acesso livre a todas as festas. Todos os camarotes do carnaval. Já teve carnaval que eu fui Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo no mesmo carnaval. Então, assim, entenda que às vezes você tá nesse lugar e acha, esse povo aí nasceu na igreja, por isso que eles estão falando isso. Não, meu amor, a gente já esteve aí. A gente sabe o vazio que você sente. E é por isso que nós estamos aqui posicionados. Porque sabemos o lugar que as pessoas estão, entende? A gente pode ajudar essa galera. Às vezes uma pessoa que nunca passou por isso não tem autoridade para falar. A gente sabe onde é que você tá, amor. A gente sabe que às vezes você tá no meio da festa e olha pro lado e tipo assim, tá nem fazendo mais sentido isso aqui, não. Não é? Sério, assim, você tem tudo que você quer, mas... Aí, tenta um dia não beber pra você ver como é que é. Vai pra festa e não bebe, que você vai entender o que eu tô falando. Você fala assim, gente, o que é isso aqui? Nem divertido é. O que eu tô fazendo aqui? Assim, a verdadeira liberdade é você poder fazer tudo, mas não ser refém de nada. Então, se eu vou pra uma festa hoje, eu posso ir e não beber. E me divertir. Você entende? E antigamente, não, tem que beber pra se divertir. Não tem que nada, não, moço. Tem que usar droga pra me conectar com a sabedoria superior. Precisa não. Quando Jesus veio aqui, ele rasgou o véu e você tem livre acesso. Você não precisa de nada, né? É tanta mentira em cima de mentira. Você tá falando da ayahuasca? Não. Já tomei. Já tomou? Já 4 vezes. Sério? Sério. E aí? Eu nunca tomei. A galera fala, eu falo, tem um amigaço meu, o Frank Aguiar. A gente fez até um reality show junto, eu e o Frank Aguiar. Que é quando ele falou da ayahuasca a primeira vez pra mim. Eu buscava Deus nesses lugares. Eu posso falar de carteirinha. A ayahuasca é o seguinte, é uma droga, quem já viu o filme Divergente, ela entra como aquele soro que torna os seus piores medos reais. Só que eu sempre fui divergente. Então, é como se dentro de um sonho... Eu sempre acordava no meio dos sonhos. Sempre tive sonhos lúcidos. Eu sabia que eu estava sonhando, logo eu modificava o meu sonho. Então, no próprio ayahuasca, eu tinha consciência que aquilo era falso. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que aquilo é falso, aquilo não me atinge. E aí, é como se você dominasse a medicina. Aí você pede qualquer coisa para ela e ela te apresenta. Entende? Eu posso programar uma empresa, um site, qualquer coisa com ela na cabeça. Só que quem não tem controle... vomita, chora, entra em posição fetal, fica muito mal, vi gente muito mal. Então, assim, realmente, eu era um pontinho fora da curva no ayahuasca. Mas fica mal naquele momento ou depois também? Ou não a cerimônia dura mais ou menos umas 8 horas, pra eu te dizer. Por exemplo, essa é em Itaipava, é uma tribo que foi construída, então eles trazem os índios da Amazônia para fazer a cerimônia aqui. Então, começa mais ou menos 8 da noite, vai até 8 da manhã, com as músicas dos índios na cabeça. Só que teve um momento, assim, na cerimônia, que eu olhei e falei assim... Não faz sentido. Algo não tá certo. Mas assim começou meu chamado. Você entende que assim começou meu chamado? Eu comecei a olhar para o mundo e falar assim... Algo não tá certo. Eu entrava no Netflix e eu só via filmes sobre... Lúcifer, a série. Aí você olha assim, não, mas o diabo é legal, ele é tão sexy, ele é divertido. Olha aí você vê Sabrina a feiticeira. Não, mas é bacana, né? Aí você começa a ver uns rituais satânicos no meio do negócio, tipo assim, Aí você vai ver séries assim, eu falei, gente, por que o mal agora é hype, né? É legal. Aí eu fui entrar no TikTok, sei lá do que, é malvadão. Aí alguma coisa, é como se meus olhos espirituais do nada abriram. E eu falei assim, epa... Eu fui na Índia também, a quantidade de deuses que tem lá.
E como aquele povo é pobre. E aí, até outro dia, eu tava tendo uma conversa com a minha amiga, né? Interessante essa percepção, hein? Outro dia eu tava tendo uma conversa com a minha amiga. Mas essa louco, aqui, essa é a mais pesada que eu vou te passar agora. E ela é do espiritismo, né? E tal, preto velho, essas coisas. E ela falou, não, amiga, é porque são espíritos de muita sabedoria, que baixam e tal. Aí eu falei, tá bom, então vamos pra base lógica natural. Se fossem espíritos de tanta sabedoria assim, por que eles precisam que você beba ou fume para eles terem acesso ao seu corpo? Porque o Espírito Santo não precisa de nada disso. Ele precisa que você esteja consciente, né? O Espírito Santo não te invade. Esses espíritos te invadem. E depois que você sai dessas cerimônias, eu já vi vídeo, as pessoas saem às vezes meio estranhas, meio destruídas, às vezes mijadas. Elas não saem tipo... Eu já soube de histórias que as pessoas, assim, têm que dormir num lugar sem roupa a noite inteira, no escuro, para conseguir acessar a divindade, né? Acessar... E eu até me pergunto, gente, se um dia eu precisasse fazer isso tudo e passar por isso tudo, será que eu teria peito para fazer? Você entende? Então é um lugar que as pessoas elas estão buscando. Só que é uma mentira. Com respeito à religião de todo mundo. É que o Espírito Santo ele é tão sublime. Ele não te invade. Então, às vezes, você fala assim, mas eu não sinto. Pois é, porque ele tá batendo na porta e ele tá batendo de levinho. Ele não tá esmurrando a tua porta, só que você tá com tanto barulho do ambiente que você não tá ouvindo. E até a decisão que eu tive de me batizar nas águas, sabe qual foi? Na minha cabeça, o Espírito Santo tá batendo, Jesus tá batendo. Eu me batizar é a decisão de abrir a porta. Eu quero abrir a porta. Mas eu ainda não sou perfeita. Mas eu ainda faço... Meu amigo, deixa ele entrar, ele vai resolver a treta com você. Você não precisa fazer as coisas sozinha, não. As pessoas falam, mas você parou de beber? Mas você parou de usar droga, né? Porque ele foi preenchendo. Isso que a gente usa, na verdade, é para tapar um buraco. É o buraco que tá aí, que só o Espírito pode tapar. Então, quando ele entra, não é que você pensa assim, eu não posso fazer. É que assim, não faz mais sentido eu fazer. Eu não quero mais fazer. Não tô achando nem mais legal isso. É isso. Muito mais bacana, às vezes, eu conectar com ele me acordar 3 da manhã, me falar projetos, me falar ações, me mostrar pessoas, falar, olha o quanto que você pode ajudar. Sei lá, dá uma alegria, dá um preenchimento tão diferente, né? Porque assim, ó, se a droga resolvesse, se a bebida resolvesse, resolveria. O que eu quero te dizer com isso? Você não precisaria fazer de novo. Né? A bebida, você tá bem quando tu tá bebendo. Acabou o efeito, tu tem que beber de novo. Beber mais ainda. Porque senão ela não faz mais efeito. E qual é o efeito? Fugir da sua realidade. Anestesia. Porque a sua realidade tá ruim. Uau. Que incrível isso. Sacou? Não, eu acho incrível quando você fala isso. E eu falo algo que... Em toda a mentoria que eu falo, as pessoas ficam assim... Qual é o caminho que eu preciso para encontrar o que você achou? Eu falo, primeiro, nunca pare de buscar. Mas a busca incansável, e por isso que eu falo dos religiosos, aceita, vai no seu quarto. Quando você estiver mais machucado, mais doído, mais sofrido, em estado permanente de sofrimento, aquilo está preso dentro de você. Vai no seu quarto, hoje mesmo, e fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a única autoridade na minha vida que pode me levar a conhecer ao Deus Pai. Então, faz com que eu acesse o Espírito Santo, me mostre o caminho, a verdade e a vida, e me leva ao Pai. Eu aceito você, Jesus Cristo, como meu único Salvador. Experimenta o dia seguinte. Experimenta só descansar nesse movimento. Porque você vai ficar chocado com tudo que vai acontecer na sua vida. E aí, eu sempre falo, não é só flores no começo. Porque, na real, é que é. São só flores. Só que você tá com tantas coisas, igual você falou do barulho, você tá com tantas vendas que Jesus Cristo tira a sua venda. E aí você consegue Aí você enxerga a sujeira. a sujeira.
que você nunca tirou da sua vida. Só que quando você enxerga essa sujeira, seu cérebro, a consciência, não entende o que é real do que é imaginário. E aí o que acontece? Você começa a achar que a sua vida tá ficando uma porcaria depois que você aceitou Jesus. Só que quando ele começar a limpar, a poeira vai subir, como a Rai falou aqui. Quando essa poeira sair da sua vida, essa sujeira sair da sua vida, aí sim, ele vai começar a trabalhar a partir daquele momento. Aí, meu amigo, esquece. E vem o religioso e fala assim, onde está escrito isso? Cara, vai na Bíblia e começa a enxergar tudo aquilo que Deus tem para você naquele momento. Porque se eu ficar aqui falando versículo, outro dia eu estava até falando com o pastor isso, se eu ficar aqui falando versículo e citando passagens na Bíblia, pode ser que eu atinja 10 pessoas. Mas quando eu falo assim, do início ao fim, ela vai ter uma história poderosa, metáfora poderosa para te conduzir no que você está vivendo. Sim. Então, a experiência, né? A experiência. Pode ser que a experiência, a simples experiência que eu vou falar aqui, para você que vive trabalhando full time, a vida só começou a ter o trabalho depois do pecado. Pega esse código. O trabalho só veio depois do pecado de Adão. Antes, Deus entregava tudo para que ele desfrutasse de tudo que Deus havia criado. Então, se você está trabalhando muito, também é fuga. De todas as formas que você já pecou, você acha que trabalhar, e isso também é uma crença. Quanto mais eu trabalho, mais fruto eu vou ter. Não. Quanto mais... mas então me mostra como eu posso plantar. Quanto mais você flui no projeto de Deus, mais fruto você colherá. Meu e pai. com ele, não é na força do seu braço, é no sopro dele. E aí tem o quê? Uma força sobrenatural. Palavra da Bíblia. Buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas na terra, no mundo, lhe serão acrescentadas. Onde você tem buscado. Exatamente isso. Porque eu falei aqui, busca incessante. Aí a pessoa vai lá e fala, então beleza, eu vou lá buscar. Beleza, é um começo. Mas aonde você está buscando? Esse recado aqui vai para os racionais. Por muito tempo eu ouvi isso e pensava assim, mas se Deus é quando você não tem costume, né? Se Deus é tão poderoso assim, por que ele não vem aqui e não resolve tudo? Primeiro porque ele nunca volta na palavra dele. Então, o que ele fez? Ele mandou o filho dele, Jesus, um homem encarnado, e por isso que a gente fala de Jesus, para vir aqui, na terra dos homens. Porque, vamos lá, Deus deu a terra para Adão e Eva. Eles perderam a terra para Lúcifer. Logo, como Deus não volta na palavra dele, ele teve que mandar um homem aqui. Durante esse período do Velho Testamento, que é antes de Jesus, foram entregues algumas leis, ok? Jesus veio e cumpriu todas as leis. E aí, quando ele foi posto em sacrifício, né? Porque no Velho Testamento a gente vai ver isso, holocausto, sacrifício. Mas, enfim, ele foi posto em sacrifício na cruz. E quando ele chegou lá no inferno, Lúcifer não tinha autoridade sobre ele. Antes dele descer, ele vestiu todos os pecados do mundo. Mas quando ele chegou lá, nada era dele. Ele cumpriu a lei. Logo, ele podia sair de dentro para fora. Nesse momento, o véu se rasgou. E a partir daí, você passou a ter o Espírito Santo vivendo com você. Ele deixou com você. Você tem acesso direto ao Pai por conta disso. Mas você só passa a acessar isso se você aceita Jesus como seu único e exclusivo Salvador. Você entendeu isso? Porque assim, enquanto você não aceita isso, você vai achar que tudo é na força do seu braço. Você vai achar que você tem que lutar, você vai achar que você não pode ser fraco, que você não pode ter pensamento negativo. Porém, com Jesus, é na sua fraqueza que ele se mostra forte. Uau. Paulinho, eu amei o nosso bate-papo hoje. Foi incrível. Eu queria te dizer que eu nem esperava isso, porque geralmente eu vou nos podcasts e a gente fala sobre diversas coisas e foi incrível, porque
Foi um papo bem legal, bem suave, bem tranquilo. E que talvez impactou ou vai impactar muitas pessoas. Então, eu queria te parabenizar mais uma vez. Projeto lindo, tem sua cara. Você é comunicadora, você é realizadora, você é aglutinadora. Você literalmente trabalha para servir muitas pessoas. E eu creio que Deus está te usando e vai continuar te usando porque você está disponível a isso, para transformar a vida de mais pessoas, para buscar o processo evolutivo de mais pessoas, para criar riqueza para você e para mais pessoas. Mas o principal, né? Você falou aqui, e primeiro Deus e depois eu. Então você está, nesse exato momento, fazendo uma das coisas mais bonitas que um ser humano pode fazer, que é contar a sua história da melhor forma. Eu coloquei uma frase no meu Instagram, para quem quiser me seguir, Paulinho Libonati, e essa frase está lá: busque todos os dias sua melhor versão. Não se preocupa em corrigir a vida dos outros, só se preocupa com o seu, que ele te deu a sua vida para você cuidar e tomar conta dela da melhor forma. Então, o que você está fazendo aqui, desenhando e contando sua história, talvez seja o passo principal que você tanto demorou a dar e ele está te possibilitando. Então, não se sabote, porque o Highcast vai ser ou já é um grande sucesso. Parabéns. Uau, obrigada, Paulinho. Que honra ter você aqui, realmente. Eu não tenho que falar não, gente. Eu adoro ele, tá? E por acaso, tá solteiro? Tô solteiro ainda. Tá solteiro, meninas. Ainda Olha estou aqui. solteira. Um partidão, viu? Você Ainda ter essa estou energia na sua vida, realmente. E como vocês puderam perceber, ele já teve muitos aprendizados. Com a graça de Deus, colocarei em prática no próximo relacionamento. Galera, vejo vocês no próximo podcast. Super beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.